Exalto e glorifico o teu nome. Santo és, Senhor, santo és tu, Deus. Que o teu nome seja aqui glorificado, Senhor, que a tua palavra possa ministrar vida, Senhor, a cada coração, Senhor, que vidas mesmo sejam transformadas, Senhor, e o teu nome seja glorificado, Senhor, porque tu és o único, Senhor, digno de receber louvor, honra e glória, Senhor. Pai, obrigado, sim, também, Senhor. Vai de encontro à necessidade do teu povo, Senhor, providencia, Senhor, liberta, cura, Senhor, Deus, Pai. Senhor, ministra mesmo, Deus, a força espiritual a cada um dos teus filhos e filhas, Senhor. Traz um refrigério, Senhor Deus, alivia o cansaço, Senhor, o stress, Senhor, do teu povo, Senhor Deus, Pai. No nome de Jesus, Senhor, oramos mesmo, Deus, ministra, Senhor, Deus, cura também, Senhor, na vida de todos aqueles, Senhor, Deus, que possam estar enfermos, Senhor, em hospitais, Senhor, em casa, Senhor, inclusive. Senhor, nós oramos por cura, Senhor, porque pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, Senhor. Por isso, Pai, obrigado, Senhor, que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em nome de Jesus, e todos dizem amém, aleluia. Hoje vamos continuar com os benefícios da nova vida em Cristo e será a lição 10 e para já ficaremos por aqui. Depois, se Deus quiser, continuaremos noutra altura, mas hoje será a última lição ou a parte A desta lição dos benefícios da nova vida em Cristo, porque ainda há muita mais coisa para se falar. Nós não falamos ainda sobre cura, não falamos sobre libertação, e são coisas que nós iremos falar talvez um dia mais tarde, mas por enquanto ficamos por aqui. E eu gostaria então de dizer que hoje vamos falar de humildade. A semana passada falamos sobre justiça, que a pessoa era justa e a pessoa ser santa, que são benefícios que a nova vida nos traz. Hoje vamos falar do benefício da humildade e da mansidão. Amém? Que são algo que nós recebemos também na nova vida em Cristo. E eu gostaria de ler uma escritura de Miqueias 6, o verso 8, que nós já lemos anterior, nas lições, duas lições anteriores, e eu vou tornar a ler essa escritura. Então, Miqueias 6, o verso 8, diz o seguinte, diz assim: ó ser humano, ele já te revelou o que é bom e o que Yahvé exige de ti, ou o que o Senhor exige de ti. Senão apenas que pratiques a justiça, que foi uma das coisas que nós falamos nas lições anteriores, ames a misericórdia e a lealdade, e note, e andes humildemente na companhia do teu Deus, e andes humildemente com o teu Deus. Nós então vemos aqui que uma das coisas que Deus pede não é só praticar a justiça, não é só amar a benevolência, mas também andar humildemente ou mansamente. Em Mateus 11, o verso 29, o Senhor Jesus diz algo, que nós devíamos tomar sobre nós algo. E que algo é isso? O que é que foi que o Senhor Jesus pede que cada um de nós tome sobre si mesmo? Diz assim: tomai vosso lugar em minha canga. Ou outras Bíblias diz: tomai sobre vós o meu jugo. E depois note que diz assim: e aprendei de mim. Aprendei de mim que quê? Que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Se nós queremos achar descanso para as nossas almas, nós temos que ser temos que fluir como Jesus fluiu, em mansidão e em humildade. E isso vai trazer descanso para essa alma. A gente não vamos se sentir pressionados ou estressados com a vida de hoje. Nós notamos que hoje em dia é tão fácil nós ficarmos cansados, é tão fácil ficarmos estressados, porque nós não estamos unidos ao jugo de Jesus, não estamos unidos a Jesus, porque se estivermos no mesmo jugo, nós vamos encontrar paz e vamos encontrar descanso. Amém? Note que eu gostaria de vos alertar e dizer que um dos perigos, um dos mais perigosos inimigos, deixem-me dizer assim, um dos mais perigosos inimigos do crente é o orgulho e a exaltação.
ou o espírito de exaltação. Não existe pecado que mais se disfarça, que mais se esconde do que o orgulho. Ele sabe como penetrar em qualquer área das nossas vidas, inclusive no nosso servir a Deus, na nossa oração, mesmo naquela nossa humildade que nós chamamos de genuíno. Então, nós vemos que humildade, às vezes, nós pensamos que estamos a ser humildes, mas o orgulho às vezes pode estar por detrás dessa humildade. E isso é um dos mais perigosos, é um inimigo mais perigoso do crente. É o orgulho que se esconde por detrás da humildade. Devemos ter cuidado com isso. Não há nada, por mais insignificante que pareça aqui na terra, e não há nada espiritual que seja tão santo em que a exaltação não saiba como daí tirar ou extrair a sua nutrição. Temos que ter cuidado. A gente às vezes pensa, eu sou muito santo, sou muito bonzinho, sou muito coisa. E às vezes isso tem orgulho por trás. Eu sou. Inclusivamente, vocês certamente já notaram que as pessoas dizem, eu sou um bom pregador, eu sou um bom músico, ou eu sou um bom cantor. E isso traz muitas das vezes exaltação por trás. O orgulho sempre quer tirar proveito dos nossos dons, das nossas habilidades, das nossas capacidades. E nós temos que ter cuidado, muito cuidado com isso. Amém? Porque Deus ama a pessoa humilde, a pessoa que é mansa. Amém? Então, cuidado. Assim, todo crente deve estar alerta sobre isto e deve saber guardar-se. Como? Aplicando a palavra de Deus sobre este assunto da exaltação e do orgulho, para não vir a cair em erro. Eu vou-vos contar uma história bíblica, amém? Sobre uma pessoa que começou muito bem com Deus, mas depois subiu-lhe o orgulho à cabeça, como se costuma dizer. Vamos ver em 2 de Crônicas 26, eu só vou ler o verso 5, mas 2 de Crônicas 26 fala do rei Uzias, alguém que tomou lugar no trono, e então no verso 5 diz assim, buscou Uzias, amém? Buscou a Deus enquanto viveu Zacarias, o profeta Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. E enquanto buscou, note, e enquanto Uzias, amém? Está a falar de Uzias, e enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Note, quando nós buscamos ao Senhor e andamos com temor e reverência a Deus, Deus faz-nos prosperar. Porque se fez isto com Uzias, faz isto com qualquer um que siga estes preceitos. No verso 26 do mesmo capítulo, nós vamos ver depois o que é que aconteceu. Uma pessoa começa a crescer, começa a prosperar, e o que é que acontece com essas pessoas, às vezes, que começam a crescer, a prosperar, a saber mais da Bíblia, ou seja, veja o que é que acontece. Mas quando ele se havia tornado poderoso, o seu coração se exaltou, de modo que se corrompeu e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Então nós vemos que as pessoas às vezes, quando começam a crescer, quando começam a sentir, eu falo bem, ou eu ministro bem a palavra, ou eu faço, sei lá, certas coisas, a exaltação vem, o orgulho vem, e cuidado, o orgulho, a Bíblia diz que traz sempre queda. Vamos ter cuidado com isso. Cuidado, que o orgulho traz sempre queda. E volto a dizer, Deus ama a pessoa que é humilde. Outro caso nós vemos em Paulo, em 2 de Coríntios 12, o verso 7. Paulo foi um grande homem de Deus, muito usado por Deus, mas chegou a uma altura que nós não sabemos bem, a Bíblia não explica bem o que aconteceu, mas chegou a uma altura em que Paulo diz que algo aconteceu na vida dele para o fazer entender, amém, que ele não se devia exaltar. Note em 2 de Coríntios 12, verso 7, diz o seguinte: e para que, Paulo a falar, não me exaltasse
pela excelência, note, não me exaltasse, pela excelência das revelações. Paulo tinha tanta revelação de Deus, e nós sabemos disso, porque se nós vamos ler as escrituras, as epístolas, nós vamos ver que Paulo era um homem cheio de revelação de Deus, amém? Então ele disse, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. A verdade é que no hebraico, esta palavra esbofetear não quer dizer que Satanás andava ali aos bofetões a ele. Amém? Isto é, a palavra queria dizer que Satanás usava de certas coisas contra ele que o faziam a ele não se exaltar. Coisas lhe aconteciam que o faziam não exaltar. Então, o homem, meus irmãos, foi criado para compartilhar e brilhar a glória de Deus. Mas ele só pode ter essa glória de Deus quando se rende e se entrega totalmente a Deus, glorificando a Deus primeiro, não glorificando-se a si próprio, mas glorificando a Deus primeiro. Amém? A Deus primeiro. Quanto mais ele, o homem, buscar e entender que a glória, que só a glória de Deus deve ser vista nele, mais depressa essa glória de Deus vai descansar sobre ele. Eu não sei se vocês já notaram que às vezes nós vemos pessoas, homens e mulheres de Deus, que nós quase que podemos ver a glória de Deus sobre eles, o brilho. Há um brilho nessas pessoas, há um carisma nessas pessoas, há uma unção nessas pessoas. Por quê? Porque são pessoas que aprendem a deixar Deus a brilhar através dele e não eles a se gloriarem a si mesmos. Oh, eu sou um bom pregador. Oh, eu sou um bom músico. Oh, eu sou um bom cantor. Não. Deus primeiro. Deus seja glorificado nas nossas vidas. Amém? Deus é que deve ser visto em nossas vidas. Em Isaías 43, verso 7, Deus diz isso mesmo. Deus nos chamou e nos criou com um propósito. Note, a todo aquele que é chamado pelo meu nome e que criei para a minha glória e formei. Note, Deus nos chamou pelo nosso nome e nos criou para a glória dele e para louvor dele. No verso 21 do mesmo capítulo diz assim, esse povo que formei para mim, para quê? Para que publicasse o meu louvor, para que me desse glória, para que me honrasse. Então nós somos um povo de Deus e fomos criados com motivo para glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Segundo de Tessalonicenses 1, o verso 11 e 12 diz assim, por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, amém? E cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Ou seja, continuando a obra da fé com poder, e o verso seguinte, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que nós fomos chamados, há uma vocação que Deus colocou em nós, amém, no verso 11, há uma vocação que Deus colocou em nós, com o desejo que a gente cumpra a vontade de Deus, não a nossa, a vontade de Deus, para quê? Para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado em nós e através de nós. E nós sermos glorificados em Jesus Cristo, ok? Então foi para isso que nós fomos chamados. E todo aquele irmão, todo aquele crente que se rende desejando ser como que uma pessoa assim insignificante, permitindo que Deus seja nele, que Deus seja visto mais nele, essa pessoa ficará a sentir-se-á cada vez mais feliz, mais realizado, amém? Ele sentir-se-á mesmo como que realizado diariamente, vai sentir-se pleno, vai dizer assim, uau, é isto que eu quero, Deus em mim, Deus vai nos preencher de tal maneira que nós vamos nos sentir tão bem, dizer, é isto que eu quero viver, eu quero. Por isso é que Paulo diz
Eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos deixar Cristo viver em mim, em nós. Mas infelizmente, sabem, este molde de Deus tem sido distorcido. As pessoas não querem muitas pessoas, muitos filhos de Deus, não querem que Deus brilhe através deles. Eles preferem serem eles a brilhar e não Deus através deles. E isso então tem sido distorcido, este molde de Deus tem sido distorcido. Porquê? Porque o homem gosta de satisfazer cada vez mais a sua vontade e cada vez menos a vontade de Deus. Quantas pessoas dizem, Deus, eu vou-te servir, eu vou-te ser fiel. Se a gente perguntar hoje, onde é que estão essas pessoas? Muitas delas, onde é que elas já estão? Onde é que está a sua fidelidade? Onde é que está o seu compromisso com Deus? Nós vemos que a vontade de Deus aí não teve lugar. Continua a ser a vontade do homem. Temos de ter cuidado com isso. Amém? Romanos 1, 21, 23, nós vemos, do verso 21 ao 23, nós vemos aqui que muitas pessoas têm conhecimento de Deus, mas não glorificam a Deus. Então vamos ver, Romanos 1 diz assim, porquanto, tendo conhecido a Deus, note, tendo conhecido a Deus, ou seja, aquela pessoa conheceu, sentiu, teve experiência com Deus, note, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Continuando o verso 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Verso 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Ou seja, as pessoas começaram a adorar outras coisas a ser Deus. Começaram a adorar imagens de homens, ou homens, amém, que começaram a titular esses homens, sei lá, de mártires, como se fossem Deus, amém, de intercessores, no lugar de Jesus, que Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens, só há um intercessor, ninguém mais pode interceder perante Deus, amém. E tornaram-se, e começaram a fazer imagens, até de animais, como dizendo que aquilo é muito maior, que aquelas coisas são melhores e maiores, mais gloriosas que Deus. E notem, homens que conheceram a Deus. Homens que conheceram a Deus. A graça, meus irmãos, manifestou-se para restaurar aquilo que o pecado do homem corrompeu. O pecado do homem corrompeu. E a graça quer trazer de volta o homem para o caminho da glória. A graça quer trazer o homem, quer que a glória de Deus seja vista novamente no homem. Amém? Como estava no princípio com Adão. Deus quer restaurar essa glória no homem. Amém? E então quer trazer de volta o homem para o caminho da glória, que é o de se negar a si mesmo e viver para a glória de Deus. E de viver. Este foi o molde da humildade e pequenez que Jesus nos deixou. O próprio Senhor Jesus fez-se humilde, fez-se inferior, uma pessoa, ele que era Deus fez-se como um homem, amém? Ele não se exaltou, não se julgou superior, mas ele se entregou completamente para assim poder glorificar o Pai. Ele quis fazer a vontade do Pai. Filipenses 2 fala tão bem sobre isso. Filipenses 2, o verso 7 ao verso 9, diz assim, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Note, de nenhuma reputação. Mas nós homens gostamos de ter uma reputação. Gostamos que nos chamem fulano tal e a fulana tal. Amém, o evangelista tal, o pastor tal, o profeta tal. Mas note, Jesus, amém, fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo. Ele considerou-se um servo. Nós hoje em dia temos muito a mania dos títulos, mas note, Jesus tornou forma de servo. Um servo não precisa de um título, amém, para mostrar a sua humildade e a sua glória, amém. Note, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Continuando, verso 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, note, obediente, até a morte e morte de cruz. Verso 9.
Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Amém? Quem se quer ver livre de exaltação, não deve pensar que a obtém, a liberdade dessa exaltação, combatendo contra ela no seu próprio esforço. Não funciona. Nós, no nosso esforço, eu não sei se os irmãos já repararam, eu já reparei isso por mim, no meu esforço há coisas que eu não consigo fazer se não for Deus me ajudar. Às vezes os irmãos certamente já fizeram resoluções, por exemplo, está a chegar o novo ano aí, resoluções para o novo ano. Ai, eu vou ler a Bíblia sempre, eu vou orar sempre por este irmão, eu vou estar sempre presente na igreja. Quantos de vocês já descobriram que chegam ao meio do ano, e já vou só até a meio do ano, muitos já até ao fim de 2 meses já desistem. Já desistiram, muitos desistem de fazer isso. Nós, por nós próprios, as coisas que não conseguimos fazer, há vícios que não conseguimos deixar. Amém? Há coisas, nós precisamos de exaltação, é um vício. Deixem-me dizer assim, deixem-me dar um título, é como um vício que para se despegar de nós precisa de alguém para nos ajudar. E esse alguém é Jesus Cristo. Amém? É só Jesus que nos pode ajudar. O orgulho só será expulso e mantido longe de nós pela humildade. Nós temos que tomar o jugo de Jesus, como lemos ainda há bocado. Amém? Porque ele foi manso e humilde. Temos que tomar o jugo dele. E quando a gente toma o jugo de Jesus, então o orgulho será expulso pela humildade de Jesus em nós. Amém? É só assim que funciona. É o espírito de vida em Cristo Jesus, ou o espírito da sua humildade, que vai operar em nós a verdadeira humildade. Temos que estar conectados com Jesus e temos que dizer, sim, Deus, eu quero fluir com a tua vontade. Em Romanos 8, verso 2, diz assim, explica isso melhor, diz assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou, note, me livrou da lei do pecado e da morte. E exaltação, orgulho é uma das coisas que Deus odeia. Deus odeia o orgulho. Deus não tem prazer em pessoas orgulhosas. Filipenses 2, o verso 5 e 6, nós vemos aqui que Paulo diz qual deve ser, o que deve haver, que sentimento é que deve haver em nosso coração. Diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Note o verso seguinte. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então nós vemos que Jesus não diz, eu sou melhor que este, ou eu sou como... Não, ele quis ser humilde. É pela palavra de Deus que nós somos limpos do pecado. É por ela que nós somos santificados e cheios do amor de Deus. É pela operação do Espírito em nós. Amém? Quando o Espírito começa a operar em nós, amém? É o Espírito Santo que nos ajuda a nós nos livrarmos desse espírito de exaltação e do orgulho. A palavra de Deus diz que Deus odeia o orgulho e mostra que há um castigo para quem o pratica. Veja comigo em Provérbios 6, verso 16 ao verso 19. Diz assim, estas 6 coisas o Senhor odeia. Uau! A gente às vezes diz assim, mas Deus não odeia ninguém. Há coisas que o Senhor odeia por que Ele odeia essas coisas no homem? Porque vai prejudicar o homem. E Deus não quer mal algum para o homem. Deus quer o bem para o homem. Deus ama o homem. Ele o criou à sua imagem e semelhança. Por isso Deus ama. Então, mas essas coisas, quando existem no coração do homem, vão, de alguma maneira, destruir o homem. E Deus não quer isso. Então, note, estas 6 coisas o Senhor odeia. E a 7ª, a sua alma abomina. Note, olhos altivos, ou orgulho, exaltação, língua mentirosa. Meus irmãos, nunca digam assim, é uma mentira pequenina, não faz mal a ninguém. Mentira é mentira. Deus não diz, olha,
só tem que ter este tamanho, ou esta altura, ou esta largura. Deus diz que mentira é mentira. Mãos que derramam sangue inocente. Deus não gosta que a gente faça mal aos outros e faça os outros, sei lá, como chorar lágrimas de sangue, como se costuma dizer. Cuidado com isso. Verso seguinte. Coração que maquina pensamentos perversos. Se você está em casa, se alguém lhe fez alguma coisa e você está em casa, a mim está a dizer assim, pois, ela, ok, fez-me aquilo, espera lá, já sei o que é que te vou fazer. E você já está a pensar qual vai ser o seu método de vingança. Cuidado, Deus não gosta que o seu coração esteja a pensar em como você vai se desforrar do mal que lhe fizeram. Cuidado com isso, amém? Coração que maquilha pensamentos perversos. Note, pés que se apressam a correr para o mal. Não corra para o mal. Não pensa que correndo para uma coisa, você diz assim, mas aquilo até é bom. Cuidado, não corra para essas coisas, podem parecer boas, mas se são más, se vão fazer mal à sua vida, não corra para isso. Amém? Não corra para isso. Verso 19. Testemunha falsa. Não jure. Amém? Não seja uma testemunha que jura falsamente. Cuidado. Cuidado com aquilo que diz. Se alguém lhe disser uma coisa e depois você vai dizer assim, não, eu não disse nada. Cuidado. Que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Nunca tente semear contendas na família, entre irmãos, na igreja. Cuidado no seu emprego, entre uns e outros empregados. Cuidado, não faça isso, porque Deus não gosta dessas coisas. Em Tiago 4:6, o Senhor diz o seguinte também. Diz assim, Deus, o meu começa, Deus resiste, e depois no final diz assim, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, amém? Mas dá graça aos humildes. Quer graça? Querem graça? Então se querem graça, vamos andar em humildade. Mateus 23:12 diz assim, Mateus 23:12 diz assim, 12. Diz assim, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado. Não queira isso, amém? E o que a si mesmo se humilhar será aí exaltado. Será exaltado. Não queira se exaltar, não queira se achar melhor que ninguém, amém? Queira ser humilde, porque se você se humilhar, Deus no seu tempo o irá exaltar. Em todas as epístolas, humildade é requerida do crente como uma das primeiras virtudes. Ele deve saber, ou ele deve desenvolver a sua imagem e caráter no exemplo de Cristo Jesus. Veja comigo, vamos deixar as Escrituras falar outra vez. Romanos 12 e o verso 3. Que diz assim, Paulo a falar, diz assim, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, mas agora o verso 16, diz assim, verso 16 diz, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Não será, às vezes, aqui há tempos houve alguém que estávamos a falar, a comentar entre irmãos amigos, estávamos a comentar e houve alguém que diz assim, aquele irmão diz que já não precisa de pastor, que sabe mais que o pastor. Cuidado com isso, cuidado com isso, amém? Não sejam sábios aos vossos próprios olhos, amém?
Se Deus levantou um pastor e se aquele homem é homem de Deus e está a dar a vida pelas suas ovelhas, cuidado. Amém? Não queira se considerar superior a ele. Em Filipenses 2, o verso 3, diz assim: nada façais por contenda, ou por vanglória, mas por humildade. Cada um, nota agora, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Cada um considera o outro, considera sempre o outro superior a si. Amém? Deixe essa humildade crescer no seu coração. Por quê? Porque é um dos benefícios da nova vida em Cristo. Ela está no seu coração na pessoa de Jesus Cristo. Ela quer se manifestar. O Espírito Santo quer deixar que ela se manifeste. Mas precisa que você deixe, que você aceite ser humilde. Amém? Aceite. Nunca se ache superior aos outros. Todo o trabalho de Deus na encarnação e na redenção tem a sua raiz na humildade. Por isso, vamos agora nos agarrar à palavra e pegar nela, entesourá-la mesmo no nosso coração, fazer o que a Bíblia diz. Vamos escrever a palavra de Deus nas tábuas do nosso coração. Amém? Em Lucas 22, 27, diz assim: pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Ou seja, note Paulo, diz assim, sim, porque uma pessoa está numa posição de receber, de destaque, de receber, não quer dizer que eu me ache superior a ele. Eu continuo a ser servo. Todo aquele que ministra a palavra de Deus é servo. Nunca se esqueçam disso. Amém? Nunca se exalta, eu sou fulano tal, eu sou o profeta tal, ou o evangelista tal. Cuidado, nunca se exalte. Mateus 20, 26 e 28 diz assim: mas não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, note, seja vosso serviçal. Não ai de mim, como o pastor diz. Amém? Seja o vosso serviçal. Se nós queremos ter um lugar, uma certa posição, vamos aprender a ser servos. Vamos aprender a ser servos. Isso foi uma coisa que eu aprendi quando eu estive no Instituto Bíblico, depois na nossa igreja. Eu tive que aprender a servir lá de baixo. E só no tempo de Deus é que Ele me exaltou e me pôs lá em cima. Ou seja, me pôs como serva dele a servir no ministério. Mas eu tive que servir lá de baixo, tive que saber ser humilde. Amém? Como qualquer um de nós temos que saber ser humildes. Então note, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Continuando. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja, novamente, seja vosso servo. Por quê? Continua o verso 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, nós temos que ter este mesmo espírito, temos que ter este mesmo sentimento que Jesus teve. Eu estou aqui para servir, eu estou aqui para ajudar o meu próximo, eu estou aqui para ser uma mão que levanta o abatido, eu estou aqui, amém, para ser uma voz que encoraja. Lembre-se, é isto que nós, nunca queira ser o grande, o maior, nunca queira. Amém? A árvore da vida, meus irmãos, dá sementes também de humildade. Assim permitam que essas sementes comecem a rebentar, a florir e a dar o seu fruto em vossos corações. Amém? Essa semente já foi embutida no nosso coração. Amém? Está embutida no nosso coração. Por isso, pensem que venturosa e amorosa é para Deus esta humildade. Como chamados que nós somos e criados para Deus, nós veremos que será fácil e natural, mesmo muito natural, fluir nesta humildade. Como remidos que nós somos, remidos pelo sangue de Cristo, sabemos que só quando crucificamos o nosso natural é que o nosso eu vai diminuir. E que é indispensável vivermos em humildade,
se queremos andar nesta nova vida com Cristo Jesus e se queremos os benefícios dessa nova vida com Cristo Jesus. Romanos diz o seguinte, Romanos 7:18 diz assim, porque eu sei em mim, isto Paulo a falar, isto é, na minha carne, note, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Quantos de vocês já passaram por isso? Às vezes a gente quer fazer uma coisa bem e parece que só faz tudo errado. Amém? Parece que a nossa tendência é fazer o contrário daquilo que devíamos fazer. Paulo entendeu isso, entendeu que havia a sua natureza carnal, queria muitas vezes liderar a sua pessoa, as suas decisões, a sua vontade. Por isso ele teve que chegar a uma conclusão e dizer assim, não, Cristo tem que viver em mim. E então ele relata-nos Gálatas 2, o verso 20. E o que é que diz Gálatas 2, verso 20? Paulo diz, já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, note, na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Então, Paulo teve que dizer assim, não, Cristo é que tem que reinar em mim. E eu vou viver assim nesta carne, mas vou viver pelo Filho de Deus. É o Filho de Deus que vai viver através de mim. E por isso, como filhos de Deus, amém? Cheios e empolgados com o seu espírito e com o seu amor, devemos então ter isto em consideração. Veja o que diz aqui. O que é que devemos em consideração? Aquilo que o rei David disse em 2 Samuel 7:18, que ele diz assim, quem sou eu, Senhor Jesus? Quem sou eu, Jeová? Quem sou eu? Nós temos que chegar à conclusão de dizer assim, quem sou eu? Se somos verdadeiramente de Cristo, temos que fazer o que Paulo fez. Amém? Dizer, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque 1 de Pedro 5, verso 8 diz assim. 1 de Pedro 5, verso 6, desculpe, verso 6 diz assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E agora veja o que diz o verso 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoou, confirme, fortifique e estabeleça. Ele mesmo vai nos aperfeiçoar, vai nos confirmar, vai nos fortalecer. Cristo em nós é que nos vai fortalecer. E como falamos anteriormente, para beneficiarmos da nova vida em Cristo, que a fé seja o elemento essencial e principal. Amém? Creiam no poder da palavra da vida eterna. Creiam que Jesus e a palavra são um. E que ela opera agora em vós, opera em si, que está aí em casa, opera em nós que estamos aqui, opera em cada um de nós. Ela opera, a palavra de Deus opera. Creiam no poder de Jesus, creiam no poder do seu sangue, creiam no poder do seu nome, que já é nosso, tudo isso já é nosso, porque nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Creia que esse poder do sangue, o poder do seu nome, opera em nós, opera no vosso corpo, opera na vossa vida. Creiam no poder do Espírito Santo, creiam na unção do Espírito Santo sobre as vossas vidas, creiam no Espírito que Ele habita em vós e Ele vai vos ajudar a guiar, Ele vai ser o vosso melhor amigo. Creia no Espírito Santo. Não tentem nunca, mas mesmo nunca, camuflar ou esconder o orgulho ou ignorá-lo. Nem pensem em correr com ele, volto a dizer, na vossa própria força. Precisam de Deus, precisam da ajuda do Espírito Santo. Amém? Confessem sempre o vosso pecado, seja qual for, confessem, pequeno ou grande na vossa ideia. Nós às vezes temos a ideia, mas meu pecado foi pequenino, não preciso confessar, Deus entende. Não, confessem o vosso pecado, seja grande ou pequeno. Confesse o seu pecado a Deus, porque pecado é pecado. Amém? Confessem as vossas falhas e qualquer sinal de orgulho que possam encontrar ou até sentir no vosso ser, fiquem
saber que o sangue de Jesus é poderoso para vos purificar e santificar e vos tirar desse jugo do orgulho e de exaltação. Creiam nisso. Aprendam de Jesus, que Ele é manso e humilde. Aprendam a estar debaixo do seu jugo. Amém? Aprendam a estar debaixo do seu jugo, não debaixo do jugo da carne, mas do jugo de Jesus, porque Ele é manso e humilde, amém, do coração. Compreendam que Ele agora é toda a vossa vida. Amém? Se aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, compreendam que Ele agora é toda a vossa vida, tem que ser toda a vossa vida, amém? Com tudo o que Ele tem, com tudo o que Ele é, compreendam que Ele habita em vós e Ele quer dar do melhor que Ele tem. Ele quer transparecer a sua vida, amém, através de nós, quer mostrar o melhor de si mesmo através de nós. Queiram viver para Ele. Sabe aquelas palavras que diz, faz tudo, que às vezes as pessoas dizem, faz tudo em nome de Jesus, faz tudo em Jesus, quer dizer, o que é que essas palavras na realidade quer dizer é, veste-te, ou envolve-te com Jesus, veste-te de Jesus, amém? Que as pessoas ao sair, quando tu sais lá fora, as pessoas olhem para ti e digam assim, tu és diferente. Quantas vezes eu saio na rua e as pessoas dizem isso para mim, você é diferente, tem qualquer coisa. E eu digo, tenho Jesus. Que as pessoas vejam que você é luz no mundo. Que as pessoas provem que você é sal na terra, que você traz gosto. Amém? Que as pessoas possam sentir e ver isso. Porque pela sua humildade, não por a sua exaltação, mas porque você reconhece aquele que está em si e que vive em si. E que esse que vive em si é que está a ser glorificado. E é que está a receber a glória. Porquê? Porque é Ele que está a brilhar. É Ele, amém, que está a ser glorificado. Amém? Vista-se de humildade para andarmos como Jesus andou. E que Cristo em nós, e esse Cristo em nós, vai nos ajudar na nossa caminhada cristã. Vai nos ajudar. E nós vamos saber, amém? Nós vamos saber fluir e receber e desfrutar dos benefícios dessa nova vida que nós temos com Cristo Jesus. Amém? Com Cristo Jesus. Só queria deixar um pequeno conselho aqui. Aliás, 2 conselhos. Primeiro, então, acerca da humildade, certifiquem-se. Então, que ninguém à vossa volta vos vai ajudar, ninguém mesmo vos vai ajudar a alimentar qualquer sentimento de orgulho. Nem vós próprios, nem vós mesmos, não permitam, não alimentem ou sustentem qualquer tipo de orgulho. Sejam, amém, sejam rápidos a dizer assim, não, eu estou-me a exaltar, eu estou-me a achar superior. Assim que vocês sentem uma pontinha disso, meus irmãos, lembrem-se, Deus odeia o orgulho. Amém? Livrem-se disso rapidamente. Segundo, lembrem-se sempre também, a humildade anda sempre de mão dada com determinação e uma fé ousada. A humildade gosta de dar a mão à fé que é ousada, amém? É aquela pessoa que é destemida, amém? Que tem determinação. Sabem aquela história do centurião? Quando Jesus falou com o centurião pediu para curar o seu criado, o centurião disse para Jesus, não entres em minha casa, não sou digno que entres em minha morada, amém? Ele disse, não sou digno, ou seja, ele soube o que é ser humilde. Ele reconheceu que a humildade iria lhe trazer bênção, iria favorecê-lo. Aquela mulher também, quando ela se debruçou debaixo da mesa a apanhar as migalhas, amém, que caíam, que os cães que iam lá para lamber aquelas migalhas do pão, ela disse, sim senhor, até os cães comem as migalhas que caem da mesa. Ela foi humilde, tanto o centurião como ela foram humildes, porque elas confiaram primeiramente no Senhor. Elas disseram, eu não me importo de rastejar, amém, desde que tu sejas glorificado em mim. Os irmãos entendem, desde que tu sejas glorificado em mim. E quando nós temos essa atitude, Deus pode operar o impossível nas nossas vidas. Essas pessoas foram ousadas e determinadas nas suas afirmações. Por quê? Porque estavam a olhar diretamente para o poder de Deus. Tu podes, Senhor, fazer o que parece impossível para mim.
Para se ser humilde, então, meus irmãos, permitam que Deus possa encher os vossos olhos e o vosso coração da sua pessoa. Entendam que quando Deus é Senhor de tudo, aí não vai haver lugar para sermos nós próprios. Amém? Deus vai ter, ou iremos dizer o que o Paulo disse, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque eu estou crucificado com Cristo. Amém? Aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Eu agradeço mesmo, Senhor, a oportunidade de ministrar e quero mesmo orar e pedir que todos os teus filhos que tenham ouvido esta ministração possam até, Senhor, quem sabe, voltar a ouvir e possam crescer e entender, Senhor Deus, Pai, Senhor, o que este estudo pode trazer e os benefícios que pode trazer para a sua vida em Cristo, Senhor. Pai, que eles possam mesmo vir a desfrutar, Senhor, desses benefícios da nova vida em Cristo, Senhor. Pai, por quê? Porque nós sabemos que essa vida está recheada, Senhor, de grandes coisas, de grandes maravilhas, está recheada de amor, está recheada de humildade, está recheada, Senhor, de tudo que vem da tua pessoa, Senhor. Por quê? Porque nunca houve ninguém entre os filhos dos homens tão amoroso, tão glorioso e tão santo, Senhor, como tu és. E nunca houve, nem ninguém se humilhou ao ponto de se humilhar e de se negar a si mesmo como tu fizeste, Senhor. Por isso, Pai, ajuda-nos, Senhor, a aprender, Senhor, de ti, a tomar o teu jugo, a sermos humildes, Senhor, a andarmos revestidos, Senhor, com a tua pessoa, com a tua glória, Senhor, para que o mundo possa ver que somos teus discípulos, que somos a luz no mundo, que somos verdadeiramente sal na terra. Por isso, Senhor, nós te pedimos, ensina-nos a andar em amor, ensina-nos a andar em humildade, ensina-nos a ser santos. Senhor Deus, ajuda-nos, Senhor, a praticar a justiça, ajuda-nos, Senhor, a fazer aquilo que é agradável a teus olhos. Senhor Deus, Pai, que a nossa vontade, Senhor, não tenha, Senhor, lugar de prioridade nas nossas vidas, mas sim a tua vontade em nós, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós queremos mesmo te agradecer, Deus, e pedir mesmo, ó Deus, ajuda-nos, Senhor, nesta caminhada cristã, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não nos deixarmos mover pelas coisas, Senhor, à nossa volta, as coisas que são temporais, Senhor. Ajuda-nos a crer as coisas, Senhor, que são eternas, que prevalecem para sempre, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Abençoa cada vida, cada lar, cada casa. Abençoa, Senhor, tua igreja nesta nação, nas nações. Abençoa esta nação, este teu povo, Senhor Deus. Oramos por mais salvações, Senhor, nesta nação de Portugal. Oramos mesmo, Senhor Deus, que a unção do teu Espírito caia, Senhor, sobre o povo nesta nação e quebre qualquer jugo, Senhor, de escravidão sobre ele, de religiosidade, Senhor, de tradições, Senhor Deus, Pai. Senhor, e que, Senhor, o povo possa mesmo desfrutar, Senhor, de uma vida plena contigo, Senhor. Nós te pedimos para a honra e glória, louvor do teu nome, Senhor. Ministra vida em cada lar, cada coração, Senhor, neste momento nós te pedimos, para a glória do teu nome. Todos dizem amém, aleluia, amém. Voltaremos no próximo domingo, certamente, ainda não sabemos bem, mas talvez a gente não vai publicar, não vamos passar online, porque vai ser um dia de festejos, vai haver várias atividades e talvez a gente não vá publicar online tudo aquilo que iremos fazer, mas daqui até lá continuaremos a estar online às 5 horas da tarde no Facebook. Amém? Deus vos abençoe e uma semana de sucesso e vitória para todos vós. Deus vos abençoe.